Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 19 da história Amor Egoísta. A cena muda e agora vemos Sojeong sentada em uma mesa sozinha. Mas de repente um barulho chama sua atenção, o que rapidamente ela levanta a cabeça para olhar. E então vemos que o barulho era de Seon, que estava chegando. Ela o cumprimenta, confirmando se ele é o Iseon. Acenando com a cabeça, ele apenas diz que sim e a cumprimenta de volta. Mas, para entender melhor do porquê esses dois estavam se encontrando, precisamos voltar a alguns dias atrás. No dia em que Sojeong descobriu que Iseon era o irmão de sua estilista. Com um sorriso falso, ela contava que havia recebido aquele cartão de uma pessoa que a ajudou na noite anterior e que, no fim, essa pessoa acabou sendo o irmão dela. E menciona como isso foi uma grande coincidência. Mas, por dentro, ela pensava que, na verdade, era uma péssima coincidência. Hageong, por sua vez, permanecia com uma expressão confusa. Ela menciona que isso é uma surpresa para ela, pois ele não disse nada a ela, mesmo eles tendo trocado mensagens naquele dia. Ao ouvir isso, Sojeong se sente aliviada, pensando que, pelo menos, ele manteve sua promessa de não contar nada para ninguém. Tentando parecer simpática, ela tenta explicar para Hageong que, honestamente, foi um incidente bem embaraçoso para ela. Então, ela pediu para que ele evitasse de mencionar aquilo para qualquer pessoa. Sorrindo, Hageong diz entender e menciona que então ela não tem com o que se preocupar, pois o seu irmão é o tipo de pessoa que sempre mantém suas promessas. Enquanto Hageong continua a falar sobre seu irmão, Sojeong está perdida em pensamentos. Ela começa a assimilar que agora que parou para pensar, se ele é o irmão da Hageong, então isso também quer dizer que ele deve ser o ex de Yumin. Ela se lembra de uma conversa que teve com Hageong há um tempo atrás, onde ela mencionava que Yumin era ex do seu irmão mais velho. Assim que ela percebe que essa coincidência pode ser uma oportunidade, ela muda de ideia, pensando que então essa não é uma má coincidência afinal. Ela olha para Hageong com um sorriso no rosto e, decidida, ela pergunta se poderia pedir um favor para ela e fala que gostaria de conversar com o irmão dela de novo e pergunta se, por um acaso, ela poderia ajudá-la com isso. E então voltamos para o momento atual, onde, a pedido dela, Iseon veio encontrá-la. Ela agradece por ele ter vindo e, sorrindo, diz que, na verdade, ela queria pedir desculpas pessoalmente pelo que aconteceu na noite anterior. Mas Iseon apenas responde dizendo que a gerente dela já pediu desculpas e também já o compensou pelo transtorno. Então, ela não tem motivos para se preocupar mais. Ela continua puxando conversa e fala que a sua gerente lhe contou que tudo o que ele pediu foi um autógrafo dela, mas confessa estar um pouco confusa, pois ele não parece ser um fã, já que geralmente os fãs têm uma reação forte ao vê-la, e esse não foi o caso com ele. O que Seon responde calmamente, dizendo que isso é porque é uma amiga dele que é fã de Sojeong. Dizendo entender, ela faz mais uma pergunta. A amiga a qual está se referindo é a Yumin, não é? Ao ouvir isso, Iseon se surpreende, congelando por um momento. Voltando seu olhar para Sojeong, ele pergunta com uma expressão séria como ela sabe sobre a Yumin. Ela responde dizendo que elas acabaram se aproximando por causa da Hageong e menciona que, provavelmente, ela não contou nada para ele sobre isso por ela ter pedido que mantivesse tudo em segredo. Sorrindo, ela diz que, além disso, ela também sabe que os dois costumavam a namorar. Em seguida, ela começa a remexer em sua bolsa, dizendo que, se soubesse quem ele era antes,
não teria mandado só um autógrafo como compensação. Colocando 2 envelopes sobre a mesa, ela continua, dizendo que ali está o valor da lavanderia e tickets VIPs para um musical. Ela explica que aquilo é apenas para demonstrar a sua sinceridade, então ele não deve se sentir culpado em aceitá-los. E mais uma vez, ela pede desculpas, dizendo que sente muito pela inconveniência que causou a ele no outro dia. Porém, Seon, com a sua calma de sempre, apenas diz que, como ele já havia explicado, ele já recebeu uma compensação, então ele não pode aceitar aquilo. Mas ela insiste, dizendo que, nesse caso, ele deve pelo menos aceitar os tickets. Tentando persuadi-lo a aceitar, ela completa dizendo que ele deve pensar naquilo como um gesto dela para sua amiga Yumin. E Seon, com os braços cruzados, apenas encara o envelope por um momento, enquanto mantém uma expressão pensativa. Vendo o silêncio dele, Sojeong continua, na tentativa de convencê-lo. Ela explica que acredita que Yumin ficará feliz se ele chamá-la para assistir o musical juntos. Tentando ser sugestiva, ela diz que não pode explicar mais detalhes do que isso e que ele terá que apenas confiar nela. Ah lá, a louca agora tá tentando manipular o ex da Yumin, já que com o ex dela não funciona mais. Mas Iseon mantém uma expressão séria. Achando estranho o comportamento dela, ele demonstra uma certa desconfiança. E então, ele fala: "Eu simplesmente não entendo. Não importa o quão próxima você seja da Yumin, você está indo muito além do normal apenas por isso, a ponto de me chamar para nos encontrarmos. Por que está fazendo isso?" O que Sojeong responde, dizendo que, apesar de eles terem terminado, ele pediu um autógrafo só para dar de presente a ela, como única forma de compensação pelo problema que ela causou. Ela continua, dizendo também que está torcendo para que ele e a Yumin consigam reatar a relação, e que ajudar eles nesse processo é algo que ela acredita ser para o benefício de todos. Apesar de falar isso com confiança, por dentro, ela sabe que não é bem verdade, e pensa que, no caso, seria pelo bem de todos, exceto pelo Yeondo. E Seon, com um tom calmo, mais firme, fala que entende a sua sinceridade, mas espera que ela pare de tomar para si as dores de algo que diz a respeito apenas a ele e a Yumin. Isso aí, Seon, põe essa mulher no lugar dela. Mas como atuar e manipular são as coisas que Sojong faz de melhor, ela insiste e continua a falar. Ela diz que Yumin é uma pessoa proativa, incrível e cheia de energia positiva. Ela não é do tipo de esconder seus sentimentos quando interage com as pessoas. Ela é honesta. Ela continua e fala que até mesmo ela, como mulher, acha Yumin charmosa. Então ela sabe que homens em geral devem pensar o mesmo também. E fala que se preocupa que, se ele não agir agora de acordo com os seus sentimentos, pode vir a se arrepender depois. E completa, dizendo que foi exatamente isso que aconteceu com ela. E Seon, que até então escutava tudo em silêncio, se levanta. Ele apenas fala que irá manter tudo isso em mente e, em seguida, se despede. No fim, como ele não aceitou o presente, Sojeong pega de volta o envelope deixado sobre a mesa. Ela fala que, já que ele não aceitou os tickets, ela irá dá-los para Yumin então. E completa, dizendo que, se caso ela decidir convidá-lo para ir junto, ela recomenda que ele finja não saber sobre o assunto e apenas aproveite o dia com ela. E Seon escuta o que ela diz, mas não diz mais nada, mantendo-se com um olhar sério e desconfiado. Em seguida, a cena muda, nos levando agora até Yumin, que está chegando em seu escritório. Suas colegas de trabalho estão todas empolgadas.
Elas mencionam que o namorado de Dewey enviou para todas elas doces do restaurante que ele trabalha. Elas elogiam Dewey, dizendo que o namorado dela é incrível, e mencionam que da última vez foi um ensopado e agora os doces. Mas Yumin, ao ver aquela caixinha de doces, fica corada, se lembrando que é o mesmo doce que Yeondo trouxe para ela daquela vez quando ela trabalhou até tarde. Sorrindo e tentando disfarçar, mas de forma desajeitada, ela tenta demonstrar surpresa, como se aqueles doces fosse algo que ela nunca tinha visto antes, e menciona que eles parecem ser muito gostosos. Porém, aquele comportamento dela não passa despercebido por Dewey. Ela ri internamente e pensa que agora ela tem certeza. Eles definitivamente têm algum tipo de história por trás daquela sobremesa. Notando a expressão de Yumin, que sorria com o rosto levemente corado, enquanto tirava fotos dos doces. Ela fica cada vez mais desconfiada e pensa que eles têm sido extremamente discretos. E se pergunta, desde quando isso tá rolando? Notando que, pelo jeito, nem mesmo o Taejeon percebeu algo. Sendo astuta, ela pensa que quer muito ver esses dois interagindo de novo. Então, ela chama Yumin e pergunta se ela gostaria de jantar no siesta hoje. Yumin olha para ela, mas antes que pudesse responder, seu celular começa a tocar. Ela pede por um momento e atende a ligação. Era Hagyeong, dizendo que estava perto do escritório de Yumin e que queria entregar algo que a Sojeong pediu para ela. Yumin diz entender, mas fica um pouco confusa, pensando que Sojeong não mencionou nada sobre isso para ela. Mas deixando isso de lado, ela apenas ri e diz que agora está curiosa, mencionando que irá descer então, e pede para que Hagyeong espere apenas um minuto. O que mais uma vez é observado por Dewey. Com um certo desconforto, ela se lembra de que Hagyeong não é um nome estranho, percebendo que ela é a irmã de Iseon. Dewey fica surpresa por saber que Yumin ainda mantém contato com ela, pensando que, após o término, ela teria cortado contato com toda a família dele, mas, pelo visto, ela não fez isso. No momento seguinte, já podemos ver Yumin junto de Hagyeong. Ela está segurando o mesmo envelope que Sojeong tentou entregar para Iseon. Confusa, ela pergunta o porquê de ela ter enviado isso. O que Hagyeong responde, dizendo que é um presente e que tem até uma notinha que ela escreveu para Yumin junto. Em seguida, a cena muda novamente, agora nos levando para o restaurante de Yeondo. Taejeon está reclamando pelo movimento ter diminuído de novo. Ele menciona que, na semana que eles postaram a foto de Yeondo, ficaram lotados, mas agora o movimento voltou a cair. Sem demonstrar muito interesse, Yeondo responde, dizendo apenas que talvez seja porque as pessoas viram que ele é apenas um cara qualquer na cozinha. E fala que, na verdade, surpreendente foi eles terem ficado a semana inteira cheios. Mas Taejeon não concorda. Ele pensa que, se Yeondo ficasse mais conhecido, com certeza tudo isso mudaria. E buscando ideias de como fazer isso em sua mente, ele pensa que seria muito difícil, pois convencer ele de tirar uma única foto já foi extremamente difícil. Porém, ele tem os seus pensamentos interrompidos quando clientes abrem a porta. E esse cliente não é outro senão Iseon. Iseon sorri gentilmente e cumprimenta Yeondo, mencionando que veio jantar junto de um amigo. Yeondo fica surpreso com a visita e fala que, se soubesse que ele viria, teria se preparado melhor. Mas Iseon o tranquiliza, dizendo que está tudo bem e que foi uma coisa decidida de última hora, pois hoje ele acabou saindo mais cedo do trabalho. Se aproximando, o amigo de Iseon toma a palavra e em seguida se apresenta. Ele diz que é amigo de Iseon e, rindo um pouco sem graça, ele se desculpa, dizendo que acha que foi um pouco chato da última vez, mas não perde a oportunidade de dizer que Yeondo continua bonitão como sempre.
Yeondo mantém a expressão neutra, desejando boas-vindas e se apresentando também. Taejeon fica surpreso, se perguntando quando foi que Yeondo fez novos amigos. Mas sendo simpático, ele sorri, se apresentando como um amigo de Yeondo. Ele conta que também trabalha ali e também deseja as boas-vindas para eles. Algum tempo se passa, e após terminarem as refeições, Yeondo se aproxima, trazendo uma sobremesa. Animado, o amigo de Iseon fica encantado com as sobremesas e menciona que não sabia que tinha isso ali, pois ele não viu nada no cardápio. O que Yeondo explica, dizendo que na verdade é algo que ele fez em seu tempo livre e acabou trazendo para o restaurante hoje. Não perdendo tempo, ele começa a provar os doces e elogia Yeondo, dizendo que estão maravilhosos. Enquanto olhava ao redor, Yeondo diz para ele ficar à vontade e comer o quanto quiser. Mas, curioso, ele pergunta: onde está Iseon? O amigo responde, dizendo que ele saiu para atender uma ligação. E enquanto ainda falava, Iseon acaba voltando. Sorrindo, ele pergunta o que ele está comendo, mencionando que achou que já tinham comido tudo o que eles haviam pedido. Então seu amigo explica que o chefe trouxe uma sobremesa que ele fez especialmente só hoje e convida Iseon para experimentar. Iseon também não perde tempo e começa a experimentar os doces. Ele acha muito bom e fala para Yeondo que se ele quisesse, poderia vender, pois tem certeza que seria um sucesso. Yeondo, com seu rosto sério de sempre, apenas fala que fica feliz de saber que ele gostou, sem demonstrar muita empolgação. Em seguida, Iseon acaba comentando que pensou a mesma coisa da última vez e que realmente ele parece gostar muito de doces. Yeondo fica confuso e pergunta: como assim da última vez? O que Iseon explica, o lembrando daquela vez que eles se encontraram na entrada do prédio, quando seu amigo estava podre de bêbado. Ele comenta que Yeondo estava segurando uma sacola de uma confeitaria naquele dia. Vocês se lembram, né? Essa sacola que ele segurava nesse dia era um dos doces que a Yumin levou para ele, e foi por causa desses doces que ele passou a fazer sobremesas. Claro, para agradar a Yumin. Mas continuando. Yeondo se lembra, o que faz com que seu rosto se suavize. E então ele fala que começou a gostar de doces a partir daquele dia, na verdade. Iseon olha para o doce com carinho. Se lembrando de Yumin, ele pensa que ela teria adorado essa sobremesa se estivesse ali. Em seguida, Yeondo começa a se retirar, dizendo que agora precisa voltar à cozinha, mas que se eles precisarem de algo, é só chamar. Assim que ele começa a se afastar, Iseon volta a se sentar à mesa, e seu amigo, curioso, pergunta que ligação foi essa, mencionando que pareceu ser importante, já que ele precisou sair para atender. Então Iseon responde, dizendo que era uma ligação da Yumin. Assim que ouve o nome Yumin, Yeondo congela. Instintivamente, ele olha para trás, com uma expressão séria. Os dois continuam a conversar. O amigo de Iseon menciona que sabia que ela acabaria entrando em contato. Mas não muito empolgado, Iseon apenas diz que, na verdade, não é bem assim. Mas, de repente, segurando seu ombro com firmeza, Yeondo reaparece. Com uma expressão séria, ele encara Iseon e pergunta: que nome você acabou de falar? A história corta nesse momento, nos levando agora até Yumin, que estava sentada em sua casa, encarando os tickets e o bilhete que Sojeong enviou. No bilhete dizia: Yumin, esses tickets VIPs para um musical, acho que você vai fazer melhor uso deles do que eu. Então os estou passando para você. Por que não tenta chamar o seu ex para ir com você? Espero que tudo dê certo. Estou torcendo por você. Sojeong. Yumin se sente incomodada e, suando de nervoso, ela pensa: será que naquele dia eu pareci como alguém tão incapaz de esquecer o seu ex, a ponto de ser digna de pena? Eu aprecio o gesto dela, mas isso é meio demais.
Olhando com mais atenção, ela nota que o musical é naquele fim de semana e se pergunta se será que ela deu um ticket para um encontro às pressas de propósito ou foi apenas uma coincidência. Colocando os tickets na mesa, ela suspira, encarando agora o seu celular. Ela pensa que, como está em cima da hora, se ela não quiser desperdiçar esses tickets, então ela precisa convidar o Iseon hoje, para que assim ele tenha tempo de se organizar. Ela decide então ligar para Iseon, enquanto pensa que, se caso ele não puder, será que ela deveria chamar Yeondo? Mas rapidamente ela tira essa ideia da mente, se lembrando de que aos sábados ele trabalha. Assim que Seon atende, Yumin o cumprimenta e pergunta se ele está livre para falar agora. E Seon pede apenas um segundo, dizendo que ele irá sair para fora para poder falar melhor. E aqui podemos perceber que foi essa ligação que ele recebeu quando estava no restaurante de Yeondo. Yumin se sente nervosa, andando de um lado para o outro. Ela não sabe como falar, e sem conseguir ir direto ao ponto, ela começa a falar que se encontrou com Hagyeong, que elas conversaram e que ela pensou que os três poderiam sair para comer um dia desses. E Seon, com sua calma habitual, apenas responde que parece ser uma boa ideia, e pergunta o que ela acha de ser nesse sábado. Ao ouvir essa sugestão, Yumin para. E aproveitando a deixa, ela menciona que, nesse sábado, ela não pode, pois ganhou tickets de presente para um musical nesse dia. Ao ouvir isso, Iseon fica com uma expressão pensativa. Ele se lembra da conversa que teve com Sojeong, de quando ela mencionou que já que ele não queria aceitar os tickets, ela iria dá-los para Yumin. Após se manter um momento em silêncio, ele pergunta com quem Yumin pretende ir ver o musical. E Yumin responde que ainda não decidiu. Se sentindo hesitante, ela se pergunta o porquê é tão difícil chamar ele para ir com ela. Ela pensa também que não consegue esquecer que talvez ele já esteja com alguma pessoa nova. Então, isso a faz se sentir ainda mais hesitante. Pelo silêncio de Yumin, Iseon percebe a situação. Então, ele decide tomar a iniciativa e pergunta: por que não vamos juntos então? Yumin, achando que ele estava sugerindo sobre ir, ela, Iseon e a irmã dele, comenta que na verdade ela só tem 2 tickets e que, como foi um presente, acha que seria difícil conseguir mais um. Ela começa a falar que então eles podem apenas esquecer o musical e ir apenas jantar os 3 juntos. Mas Iseon a interrompe, que na verdade ele estava sugerindo que eles fossem juntos ao musical, somente ele e ela. Ao ouvir isso, Yumin acaba ficando um pouco surpresa. E curiosa, ela fala se ele tem certeza disso. E aproveita para perguntar se ele não está com uma namorada nova. Mas Iseon nega com firmeza, dizendo que se estivesse em um novo relacionamento, ele não estaria sugerindo isso. E reforça, dizendo que não está com ninguém. Pensativa, Yumin se lembra da noite em que cruzou com ele e acabou ouvindo quando alguém perguntou a ele se ele tinha namorada. O que naquela ocasião, ele havia respondido que sim. Foi por conta disso que desde então ela acreditava que ele estava com outra pessoa. Mas agora, ouvindo ele falar isso, ela se pergunta: o porquê ele falou aquilo então? Será que ele estava mentindo? Ou será que ele terminou com ela depois daquele dia? Mas então, deixando seus questionamentos de lado, ela apenas fala que tudo bem então. Ela irá enviar os detalhes para ele por mensagem depois, o que ele concorda, e logo após, os dois se despedem. Após desligar o telefone, Yumin permanece pensativa. Se lembrando que ele afirmou não estar namorando com ninguém, ela acha que deveria ficar aliviada com isso, pelo menos. Ainda ponderando sobre toda a situação, ela começa a imaginar e se lembrar de Iseon, e pensa que desde o início, ela nunca teve a expectativa de alguém como Iseon se agarrar a ela desesperadamente. E apenas o fato de ele estar demonstrando tanto interesse nela
já deveria ser suficiente para que ela estivesse se sentindo nas nuvens de tanta alegria, pois, sem dúvidas, esse é o melhor resultado que ela poderia esperar. Mas então por que ela se sente tão ansiosa e desconfortável? Ao constatar esse sentimento, ela agora passa a pensar em Yeondo, se lembrando e imaginando ele dessa vez. E então começa a se perguntar se será que ela estaria se sentindo melhor se caso Yeondo e a ex dele tivessem reatado. Mas rapidamente ela tira esse pensamento da cabeça, se lembrando que Yeondo disse que se sentiu aliviado por finalmente ter terminado o relacionamento de vez. Confusa com seus próprios sentimentos, ela desiste de continuar pensando sobre isso. E então, se jogando no sofá, ela resmunga, dizendo que já não sabe de mais nada. Ela pensa que trabalhou o dia todo e está cansada, e a última coisa que ela quer é se esgotar emocionalmente ao invés de descansar. E então a cena muda, nos levando de volta para o momento em que Yeondo, após ouvir a conversa de Iseon, o questiona sobre qual nome ele acabou de falar. Iseon o olha confuso, estranhando aquela reação dele, e então apenas responde, dizendo: Yumin, ela é minha ex, por quê? Yeondo, ainda com uma expressão séria, fala que tem alguém que ele conhece com o mesmo nome. Mas, de repente, uma risada alta quebra aquele clima tenso, desviando o foco dos dois que olham para frente. Era o amigo de Iseon, que ainda rindo, fala de forma descontraída que tomou um susto com a cara séria que Yeondo fez quando falou. Ele ainda comenta que Yumin é um nome extremamente comum e que ele mesmo conhece pelo menos umas outras 3 com o mesmo nome. Então, voltando à razão, Yeondo diz que é verdade e pede desculpas a Iseon por ter interrompido a conversa deles dessa forma. Mas Iseon sorri e diz que está tudo bem e que entende que ele estava apenas curioso. Mas, apesar de ter se acalmado, Yeondo continua se sentindo desconfortável. Ele começa a ligar os pontos e se lembra que ela disse que o ex dela tem mais ou menos a altura dele, só um pouco mais baixo. Ela também o descreveu como alguém que se veste de forma simples, mas mesmo assim parece sofisticado, e que sua expressão é naturalmente calorosa e que ele é inteligente, gentil e atraente. Percebendo que essas características batem com Iseon, ele se dirige a Iseon mais uma vez e pergunta, só por curiosidade, qual é o trabalho da sua ex? Mas, enquanto ele ainda estava falando, no meio da pergunta, Taejeon grita por seu nome, pedindo ajuda, dizendo que chegou mais clientes e que precisa do auxílio dele. Iseon, não tendo entendido a pergunta dele, apenas percebe que Taejeon precisa de ajuda e fala para ele ir, o que Yeondo concorda. Decidido a deixar isso para lá, ele começa a se afastar, ainda que a dúvida permaneça o incomodando. A história avança alguns dias, indo direto para o dia do musical. Yumin chega ao ponto de encontro e vê que Seon já estava lá esperando. Assim que percebe a chegada dela, ele a cumprimenta, o que ela responde de volta, perguntando como ele tem estado. Ele afirma estar bem e, em seguida, a convida para caminhar e conversar um pouco antes do musical começar. Yumin apenas concorda, mas por dentro ela se sente estranha e pensa se será que isso realmente pode ser chamado de um encontro? Quando, na verdade, sendo honesta, o que ela está fazendo é mais como um teste para ver se ainda é possível os dois voltarem a ficar juntos. E assim eles seguem. Eles visitam algumas lojas e caminham um pouco, aproveitando para conversar. Até que, finalmente, chega o horário do musical. Sentados lado a lado, Yumin permanece rígida, enquanto se pergunta:
se será que é normal se sentir tão desconfortável e constrangida assim no início, quando duas pessoas se reencontram após um término? Durante aquele dia, Yumi acabou notando que passar tempo desta forma com a pessoa com quem ela já havia terminado não foi tão bom quanto ela achou que seria. Ela notou que Iseon estava agindo igual a como era antes do término e se perguntava se será que era só ela que estava se sentindo nervosa e ansiosa? E continua se questionando, pensando se ela acabou agindo de um jeito que fez parecer que ela estivesse desesperada. Tentando se acalmar, ela fala para si mesma que precisa ser cuidadosa e agir como se não se importasse se eles vão continuar se vendo ou não. Após o término do musical, Yumin percebeu que, mesmo estando ao lado de Seon, num encontro simples, ela não conseguia parar de analisar cada detalhe, por menor que fosse. E, estranhamente, ela se sentia ainda mais exausta depois desse encontro do que depois de um dia cheio de trabalho. E pensava se será que isso aconteceu porque ela acabou pensando demais? Ainda ponderando sobre tudo, ela se pergunta: quando estávamos namorando, no que eu pensava quando saíamos juntos? Mas o encontro ainda não havia acabado, e dali eles seguiram para jantar juntos. E mesmo quando ainda continuavam juntos, ela se sentia desconectada do próprio corpo, como se estivesse se assistindo de longe. Estar com Iseon novamente não parecia mais ser algo familiar e confortável, mas sim algo estranho. Olhando para Iseon agora, ela começou a se questionar se voltar com ele era realmente o que ela queria, ou ela simplesmente queria que ele a queresse de volta. Yumi continua o encarando, o olhando atentamente, como se buscasse uma resposta. E então, as lembranças daquele dia começam a voltar em sua mente. Do dia em que ela o escutou falando ao telefone, que nunca sentiu como se estivesse apaixonado por ela. Aquelas palavras que a machucaram tanto começaram a se repetir em sua mente. Divagando em seus próprios pensamentos, ela começou a brincar com a comida, enquanto pensava que, voltando ou não com ele, ela gostaria de perguntar o porquê ele falou aquelas coisas. Mas acaba se perguntando que diferença iria fazer mesmo se ela tivesse essa resposta agora. Isso não iria mudar o fato de que ele falou aquelas coisas. De repente, Yumi se sobressalta ao ouvir Iseon chamando seu nome repetidamente. Mesmo após terem terminado de jantar, ela permanecia presa em um turbilhão de pensamentos. Iseon, preocupado, se aproxima e, tocando gentilmente no rosto dela, ele pergunta se ela está bem, mencionando que ela parece um pouco pálida. E chegamos ao fim de mais um vídeo, com esses capítulos que foram um pouco mais tensos, né? Mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram da forma como o Iseon lidou com a Seojeong? E de como parece que finalmente a Yumi está entendendo a mudança nos seus sentimentos? Me contem aqui nos comentários a opinião de vocês. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda muito a manter o canal ativo aqui. E como não poderia faltar, queria deixar o meu agradecimento especial a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado a todos, o apoio de vocês é muito importante. Bom, então por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!